Começando aqui mais um jogo rápido e hoje eu recebo Carla Zambelli, que ela é ativista, escritora e gestora de projetos. Seja bem-vinda. Obrigada, Robson, muito obrigada, viu? Um prazer estar aqui em Ourinhos, um prazer estar aqui com vocês e um prazer ter contato com pessoas novas, né? Perfeito. Ela vai falar um pouquinho da carreira dela, como ativista, como que ela chegou nesse patamar de gerenciar projetos e suas atividades. Carla, comenta pra gente como que você começou essa vida de ativista. Essa vida maluca, essa né? E da política, principalmente, né? Eu costumei sempre contar da 2011 pra frente, mas eu comecei a perceber que, na verdade, foi muito muito antes. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Com 15, eu cuidava de 3 lojas, minha mãe tinha confecção e eu cuidava das lojas. Então, com 15 eu já era muito capitalista, eu já entendi o que era o valor do dinheiro, o suor, do trabalho, etc. Do trabalho, né? A importância de se trabalhar. Com 17 eu comecei a trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, com 19 eu já era coordenadora de marketing da FGV. Então, eu sempre carreguei essa coisa do suor e do trabalho para você conquistar coisas. E comecei a perceber que através da educação, de você se qualificar mais, é que você consegue alcançar os seus objetivos. E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de arquitetura, por exemplo, na Universidade Federal de Uberlândia, em que eu era a única heterossexual da sala e a única que não fumava maconha, eu percebi que eu era a única conservadora, mas eu não sabia o que era isso. Aliás, quase ninguém sabia, né? Olavo de Carvalho sabia, alguns seguidores dele. Mas na minha época, a gente não sabia que era direita e esquerda. Então, eu fui indo, né, pela vida, sempre trabalhando muito, sempre tentando ir pelo lado... meus princípios, meus valores nunca mudaram. Então, tem gente que fala assim, eu era de esquerda quando era jovem. Eu nunca fui de esquerda. Eu nunca apoiei Lula, Che Guevara. Eu nunca usei aquelas camisetas de Che Guevara. Nunca... Nada. Eu achava que o Lula era incompetente, que não tinha estudado, que queria ser presidente, eu não me conformava com aquelas coisas todas. E olha que a primeira vez que ele se candidatou a presidente, foi em 89, eu tinha 9 anos, eu já olhava aquilo ali meio assim. Em 2003, quando ele ganhou, eu tinha 22, então não me conformava dele ter ganho as eleições. Mas em 2007, quando eu tive meu filho, eu acho que foi a transformação eu quero começar a ver o que está acontecendo com o Brasil, né? Eu quero um Brasil melhor. E de 2007 até 2011... eu fui formulando um pouco o que era isso na minha cabeça. Em 2011, eu percebi que combatendo a corrupção, naquela época, eu achava que era combatendo a corrupção a gente poderia mudar o Brasil. Foi quando a gente abriu um simples evento no Facebook que bombou. E seria a nova independência do Brasil, dia 7 de setembro, para combater a corrupção. E o que é preciso para os nossos telespectadores? O que é preciso para combater a corrupção, Carla? Excelente pergunta. Porque o que aconteceu? Eu comecei a perceber ao longo dos anos que a corrupção não é um meio, não é um fim. Não é corrupção simples e pura para poder ganhar dinheiro. Não existe isso. Existe em alguns graus, existe em algumas empresas, existe no judiciário, existe talvez no executivo, legislativo municipal, estadual, mas na União, que é o que eu trabalho, né, com todos os projetos mais em nível federal, eu percebi que a corrupção era só um meio para atingir um fim de se perpetuar no poder. E essa perpetuação no poder, ela tem todo um raciocínio por trás. É mudar a cultura do nosso país. Então, se você começar a estudar literatura de Karl Marx, Gramsci e outros, Saul Alinsky, Lenin, você vai perceber que existe... Bom, Saul Alinsky, por exemplo, começa o livro dele com uma frase sobre o demônio, né? Sobre Lúcifer, dizendo que ele foi o grande primeiro revolucionário do mundo. Então, você percebe que existe um plano de uma revolução silenciosa por trás para destruir a nossa cultura e não achem que isso é... Tem gente que achava que isso é teoria da conspiração, isso está escrito. E eu, quando comecei a tomar contato com isso, eu falava, tá bom, os ETzinhos agora vão descer aqui e tal. E quando eu comecei a tomar contato de verdade, eu comecei a perceber que tudo fazia sentido. Porque realmente tudo que está escrito está sendo colocado em prática. Eles querem destruir a tradição de família, eles querem destruir... As crianças estão começando cada vez mais cedo a sua sexualidade, né? Aquela questão do kit gay, a divisão entre as pessoas, ou seja, tem que ter preto e branco, tem que ter pobre e rico, tem que ter homossexual e heterossexual. Então, assim, tudo tem que ser preto ou branco, né? Não existe cinza.
Existe ou um polo ou outro polo. Quando, na verdade, não é assim. O Brasil não é assim, nenhum país é assim. E ninguém precisa ser taxado, ninguém precisa ser... esses carimbos todos, eles são muito ruins. E eles querem acabar tanto com tudo isso, quanto com a nossa cultura judaico-cristã, né, com a nossa filosofia grega e o direito romano, para que, em cima de uma destruição de um país, se construa uma nova nação, como fizeram na Venezuela. Destruíram tudo e estão tentando agora começar a reconstruir. Só que, claro, não tem competência nem para isso, né? E essa questão das pessoas que estão descrentes da política, porque você leva uma portada na cara quando você chega para falar de política, as pessoas estão cada vez mais irritadas com isso. E essas pessoas que votam nulo, branco, quais são as recomendações e para essa população, para esse povo, não votar nulo ou em branco? E como que a gente consegue mudar essa concepção? Essa concepção dessa rejeição. Isso é puramente decepção, né? Decepção com os nossos políticos. Pessoal, para vocês eu digo o seguinte: primeira coisa, o cara que depende do Estado, depende da Bolsa Família, depende do serviço público, depende do seu imposto, ele não deixa de votar. Então, quem depende de tudo isso, depende dos penduricários, depende dos privilégios, de manter o establishment, de manter como estão as coisas, esse cara não vai deixar de votar. Você que está insatisfeito e está pensando em não ir votar ou votar em branco e nulo, está colaborando para que esta outra pessoa ganhe mais força. Porque eles serão a maioria. Quanto mais gente que tiver invocada com a política deixar de votar ou votar branco e nulo, mais pessoas aqui do lado de cá vão ser a maioria. Então, aí tem gente que fala assim, mas a urna eletrônica é fraudada. Para essas pessoas eu digo o seguinte, pode ser que sim. Mas foi dessa forma que Maduro conseguiu chegar, começou a se perpetuar no poder. E no ano passado, quando mais de 1 milhão de pessoas, se não me engano foi 1 a 3 milhões, aqui os dados são um pouco incertos, mas quando mais de 1 milhão de pessoas deixaram de votar, o que ele fez? Ele pegou essas pessoas que não foram votar, colocaram como se tivesse votado e fez a grande fraude do plebiscito do ano passado, inclusive denunciado pela Smartmatic nos Estados Unidos. Então, para essas pessoas eu digo o seguinte: primeiro, você não votar não é a solução, por causa de tudo isso que eu digo. Segundo, existem pessoas novas, com caras novas, que você pode começar a pesquisar, né? Pessoas que, de repente, nunca vai ter ninguém perfeito. Gente, às vezes você olha para sua mãe e você fala, mas ela não pensa exatamente como eu. Ninguém vai pensar exatamente como você. O político perfeito não existe. Mas tenta pegar alguém que tenha um pouco mais dos seus valores, da sua forma de pensar, que você conheça pessoalmente ou que você conheça o trabalho dessa pessoa e que de alguma forma isso te mexa com você. Eu acho que isso é o mais importante. E para a gente também aumentar o nosso IDH, que em torno de 0,699 a 724 do Brasil ainda, a gente está num nível médio. Envolvendo a educação, o que é preciso para aumentar o índice de desenvolvimento humano do nosso país, Carla? Olha só, Singapura, ela hoje está em primeiro lugar no mundo de educação, né? Uma das coisas que ela fez foi aumentar a qualidade do nível da educação. Assim, não adianta cota. Cota não adianta nada, nem para mulher nem para negro. Eu sou mulher, então posso falar. E negro também não adianta você colocar um negro, por exemplo, para fazer medicina e ele não conseguir se formar porque não teve uma base. Então, a educação ela tem que começar da base. Os 13 anos de PT mais os 8 anos de PSDB, esses 21 anos, serviram para acabar com a educação do nosso país. PSDB começou instituindo aquela progressão automática, em que ninguém pode mais bombar de ano, né? Todo mundo passa, mesmo que não saiba nada. E aí está assim, a pontinha do iceberg. Por quê? Porque antigamente a gente só estudava porque se não estudar não passava. Então eu só estudava porque eu tinha que estudar, senão eu ficava de castigo, se eu ficasse de recuperação. E eu não queria repetir de ano para ser a grandona entre os pequenos. Então, assim, existia toda uma intenção de por que existe repetência, né? E de repente vem FHC e tira a repetência. Com isso vem o PT e tira também a qualidade do ensino.
Eu acho que, pouco a pouco, em médio e longo prazo, a gente tem que privatizar toda a educação. Aí você fala, Carla, como ficam os mais pobres? Os mais pobres vão estudar junto com os mais ricos, nas mesmas classes, com as mesmas oportunidades, e o Estado vai pagar para essas pessoas que não tiverem condição. Um voucher, como acontece nos Estados Unidos. Perfeito. E você sabe que o Jogo Rápido, ele é jogo rápido, e eu vou deixar você com as considerações finais e daqui a pouquinho eu já encerro o programa Jogo Rápido. Carla Zambelli está aqui no nosso programa. Suas considerações finais e o que você fala para os eleitores, a conscientização, qual a dica que você pode dar para os nossos telespectadores? É como o Jogo Rápido é rápido mesmo, eu vou pedir primeiro para vocês me seguirem nas redes sociais, então Carla Zambelli, com 2 L's no final, é muito fácil de achar, principalmente no YouTube, e aí tem vários vídeos para poder ajudar vocês, para vocês conhecerem um pouco dessa história. 7 anos que eu estou trabalhando contra a corrupção, contra a impunidade, todas essas outras coisas que a gente comentou, mas dizer o seguinte, político perfeito não vai existir. Não deixe de exercer o seu direito de votar. Não é obrigação de votar, é direito. Mas vote direito. Dá uma olhada no Jair Bolsonaro. Se você não gosta do Jair Bolsonaro, dá uma olhada em outro. Agora, quem a gente tem que deixar de fora da política? Ciro Gomes, Marina, Alckmin, esse povo todo que agora se juntaram, né? O PP se juntou com o PSDB, etc., para fazer a velha política, e o Centrão, aquilo ali está contaminado de corrupção. Aquilo ali tem que ficar fora da política. Estude e vote direito, pelo amor de Deus. Muito obrigado pela sua ilustre presença. Imagina, eu conversei aqui com a Carla Zambelli e o Jogo Rápido vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau.